Amém, gente? Vocês estão bem? Vocês estão com expectativa? Pesa uma responsabilidade sobre mim. E não é fácil. Minha responsabilidade é fazer com que vocês entendam esse contexto dos últimos dias, das últimas coisas. Mas nós estamos avançando, amém? Na semana passada eu deixei alguns fios desencapados, mas hoje eu vim com uma fita isolante poderosa para fechar todos esses gaps que eu deixei aí. Amém? 2 perguntas para ver se você... 3 perguntas. Primeira, quem ouviu todas as aulas até o momento, mesmo que foi pela internet ou presencialmente, levanta a mão para eu ver. Assiduidade top. Muito bem. Quem não teve a oportunidade de ver todas as aulas, pode ser que fique boiando um pouco aqui. Eu vou tentar ao máximo trazer resumos. Mas você pode também acessar o canal do Verbo da Vida Pirituba e pegar todas as aulas lá, tá bom? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, para ver se vocês estão bem mesmo. Quem quer me ver subir? Você? Já foi para 5 de novo. Ele estava subindo, já estava com 8,5. Agora ele voltou para 5. Essa pergunta, quem quer me ver subir, é tipo, você vai ficar e eu vou subir. Então, não, sempre responda não fala nada. A terceira pergunta é, existe algum voluntário aqui que gostaria de ficar com a chave, uma cópia da chave do meu apartamento? Não? Por que isso? Porque quando Jesus voltar eu vou subir, aí vai precisar de alguém para dar água para o meu gato. Quem quer a chave do meu apartamento? Não, ninguém. Amém. Então vocês estão bem. Aí, tá bom, eu não ia entrar nisso, mas agora me fala. Alguém deve estar se perguntando, pastor, mas o gatinho vai para o céu? O cachorrinho vai para o céu, pastor? Eu lembro que um dia eu falei isso, o rapaz veio me perguntar lá no trabalho, olha só. Nem de crente ele gostava muito. E ele chegou e falou assim, pastor, todo acanhado eu falei, pois não, eu tenho uma pergunta para fazer. Cachorro vai para o céu, não vai? Fala assim, então, meu querido, qual que é a porta para você entrar? Através do Espírito. Cachorro tem espírito? Não. Então eu sinto muito em dizer, mas o seu pet maravilhoso não vai ser arrebatado, só você, amém? Então vamos lá. Vamos fazer nossa confissão e vou liberar a banda, tá bom? Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Tem funcionado, né, irmãos? Amém? Tem funcionado. Essa igreja está crescendo, está avançando. De tal forma que eu vou indicar, olha só, boa notícia hoje. Nós temos aqui um pack de 2 livros, que é Profecia do Fim dos Tempos, volume 1, volume 2. São 4. Por enquanto só temos 2, que foram lançados no Brasil. Você pode adquirir esses 2 livros na livraria. Isso tudo vai corroborar tudo que você tem aprendido. Olha que maravilhoso. Que boa notícia. E o melhor, o João está dando desconto se você levar os 2 hoje. Amém? Temos também um livretinho do irmão Reagan, Sinais dos Tempos. Amém? Esse daqui é baratíssimo. Você pode adquirir e ter um conhecimento maravilhoso em cima desse tema, que são os sinais que permeiam a volta de Jesus. Amém? Temos muito a trabalhar. Só que hoje, eu sei que você não gosta disso, eu também não curto muito não, mas você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, a tampa da chaleira vai voar? Tinha gente brigando comigo, falando, pastor, só fica nesse negócio de judeu, igreja aí. E os reteté? E os
Tribulação, eu quero tribulação. Aí eu vou, o que você quer saber de tribulação, meu irmão? Você nem vai estar aqui, não é para você. A não ser, né? Não sei. Cada um que se garanta aí. Uma vez eu brinquei com a Jana e ela falou, não vou para a igreja hoje. Eu falei, tá bom, a salvação é individual mesmo. Foi só uma brincadeira, tá? Não fale isso pro seu cônjuge. Amém? Vamos lá, vamos começar? Vocês estão bem? Então tá todo mundo feliz? Quem chegou do trabalho está cansado, dá uma balançadinha aí que nós vamos começar aqui no assunto que a gente fechou. Tá ruim? Tirar um pouquinho? Beleza. Ao vivo é assim, não tem problema não. A produção falou para eu tirar aqui, estava muito bagunçado. Nós temos, pastor Tiago, a imagem, ótimo. Era aqui mesmo. Eu mal penso e o pastor já coloca. É uma sintonia, né? Maravilhosa. Eu preciso só fechar esse assunto aqui. Esse assunto ele é as 70 semanas de Daniel. Eu expliquei em 10 minutos aqui, acho que é um fato inédito. Não sei se muitos entenderam, mas eu vou só falar com um pouquinho mais de calma, porque isso aqui vai ser fundamental, tá bom? Então, lá em Daniel 9, 24, depois a gente vai voltar lá no texto, ele fala sobre 70 semanas que estão propostas para o povo de Israel, para a cidade santa. Beleza? Só que você tem que lembrar que 70 semanas aqui, a palavra ela pode ser para dias ou para anos. Quando a gente olha o contexto, é a única forma da gente saber se está falando de dias ou anos. Por exemplo, um templo naquela época, gigantesco como era o templo, ele podia ser construído em 49 dias? Pode responder não, né? Não. Apesar que hoje nós temos casas pré-moldadas que você constrói em 4 horas, naquele tempo não tinha isso. Então você imagina pedras gigantescas, um trabalho todo manual. Em 49 dias não ia dar nem para limpar o terreno. Ainda que colocasse toda a cidade para trabalhar. Então nós estamos falando 70 semanas, são anos. Quantos dias tem uma semana? Ó, eu dei toda a conta semana passada, então vocês reproduzem, eu vou achar que vocês estão bons de matemática, beleza? Uma semana tem? Então a gente vai esquecer que é dias. Uma semana tem 7 anos, beleza? Então fechou. Interrompe só um pouquinho essa imagem e coloca para nós em Daniel 9, 24. Eu vou ler e aí a gente volta na imagem e vai fazer todo sentido para você. Diz assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, para o povo de quem? De Daniel? E a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe venha, haverá 7 semanas. Diga, 7 semanas. E 62 semanas. Diga, 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas, muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem é ungido? Cristo. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão o quê? Destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolação foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? Um governante que virá. Ele fará uma aliança que durará 1 semana. Quantos dias tem uma semana? Só que a gente está falando que não é dias, é anos. Então 1 semana tem 7 anos. Essa aliança, que ela vai ser feita por esse governante, que é o anticristo aqui, ela durará 1 semana, ou seja, 7 anos. Porém, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Beleza. Então a gente tem o acordo que vai ser feito de 1 semana, 7 anos, porém no meio da semana. Quem é bom de matemática, quanto que é a metade de 7? 3,5, beleza? Então agora você começa a entender por que a tribulação é 7 anos. E por que tem esse negócio de que a tribulação é 3 anos e meio e a grande tribulação é nos outros 3 anos e meio? Por conta disso que está sendo dito aqui. Então, o acordo que vai ser feito, o acordo de paz que o anticristo vai fazer, ele vai durar 1 semana. Porém, no meio da semana,
Ele dará fim ao quê? Ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, beleza, você leu tudo aqui, eu vou traduzir na linguagem de hoje para você e depois a gente volta lá na imagem. Daniel falou o seguinte, aliás, o anjo disse a Daniel o seguinte, tem 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, 490. Tem 490 anos daqui para frente que estão determinados para o seu povo, beleza? Se você contar o tempo que eles fizeram coisas erradas para trás, eram também 490. Olha só como Deus é, e a palavra. Então, nos próximos 490 vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer? A partir do momento que o rei decretar que Jerusalém será reconstruída, será uma semana. Beleza? Vocês estão comigo ainda? Segura na minha mão que vai dar tudo certo, vocês vão entender. Fiquem tranquilos. Então, beleza. A partir do momento que o rei assinar o decreto lá, dizendo, pode reconstruir Jerusalém, será uma semana, ou seja, 70, 7 vezes 7, 49 anos, beleza? Aí, em Daniel fala, uma semana até construir Jerusalém e 62 semanas, beleza? Então nós já temos aqui 62 mais 7, 62 mais 7, 69, irmãos, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão ruins de matemática. Então, até a morte de Cristo, desde quando o rei mandar dar o decreto lá, pode reconstruir Jerusalém, vai se passar uma semana, 7 semanas, 49 anos, mais 42 semanas, amém? Vocês estão comigo? Que dá 434 anos. Meu pai do céu, mas vai ser bom de matemática, hein? O total disso, não precisa ficar muito ligadão nessas contas, não. O que você precisa entender que é chave aqui, que do período que o rei mandou reconstruir, que já aconteceu, você pode acompanhar no livro de Esdras e Neemias. O rei Artaxerxes liberou o decreto para reconstruir. Então já aconteceu, beleza? Então se passou lá 49 anos. Aí vem toda a reconstrução, o templo, e aí vem o ungido morre, e com isso se construiu 483 anos. Quantos anos faltam para 490? 7. Tudo isso para trás já se cumpriu. Jesus Cristo não morreu? Então o que o texto falava? Desde quando mandarem reconstruir, vocês vão reconstruir, vai vir ungido, ele vai ser morto, vai ter se passado 483 anos. Então faltam 7 que ainda não se cumpriram. 7, quantas semanas são 7? Uma semana. Então falta uma semana no plano para se cumprir. Põe a imagem, aí você vai entender melhor. Beleza. Olha lá, aquele primeiro quadrantezinho amarelo escrito 7 semanas grandão. Beleza? Ali a primeira flechinha é do decreto. Vou subir ali para mostrar melhor para vocês. Já que hoje eu não tenho voluntários para sentar nas cadeirinhas. Aqui é o decreto do rei. Beleza? Começou no decreto. Então, do decreto até a reconstrução de Jerusalém, foram 49 anos. Beleza? Aí, Jerusalém é reconstruída, etc. e tal. E esse período todo, até Cristo ungido, foram mais 434. Quem tem uma calculadora, faça. 434 mais 49, dá 483. Só que está faltando uma semana ainda, não está? Para se cumprir? Ou seja, 7 anos. O que aconteceu com esses 7 anos? Não se cumpriu ainda. Por quê? Foi interrompido, o plano das 70 semanas foi interrompido porque Jerusalém rejeitou a Cristo. E porque ele rejeitou, entra agora a era do mistério, que é a era da igreja, nós. Então, a nossa era entrou e as 70 semanas foi pausada em 483. Falta ainda 7 semanas. Então nós estamos nesse período e as coisas estão acontecendo. Você começa a ver aí o mundo indo para uma tecnologia muito avançada, né? A gente começa a ouvir falar de nova ordem mundial. Isso tudo é um pano de fundo para o anticristo surgir. Quando ele vai surgir? Em que ano? Se alguém vier te falar a data, você corre, vem bater aqui na porta e não dá ouvido para esse povo.
A data não tem como descrever. A gente tem algumas aproximações, mas não vamos falar sobre isso também. O que você tem que saber é que você precisa se manter firme, fiel, e quando Cristo voltar, você será arrebatado. Amém? Quando será inaugurada essa última semana? Quando for firmado um acordo de paz entre o anticristo que se levantará e Israel. Aí começa essa última semana de 7 anos, que é o período de tribulação. Quando der 3 anos e meio, grande tribulação. Beleza? Então vocês entenderam que se passaram 483 anos até Cristo morrer, beleza? E pausou isso. Tá bom, pastor, beleza. Agora vamos tirar a imagem e vamos trabalhar no nosso tempo. Beleza? O que acontece? A Bíblia é fantástica. Dá para dar um amém aí para alegrar o pregador? Por quê? Tanto em Daniel, quanto em Mateus, quanto em Apocalipse, vai estar falando exatamente a mesma coisa. Os textos se completam de uma forma que você vai ficar abismado quando você começar a ver. Porque assim, você começa a ler o livro de Daniel e você fala, isso daí parece meio isolado. E se eu te falar que Jesus falou de Daniel? Como disse Daniel, o abominável da desolação, quando ele aparecer, a chapa vai esquentar, meus irmãos. Amém? Então a gente começa a falar agora sobre o livro de Mateus. Eu poderia passar aqui, 2 dias falando, 2 cultos, pelo menos para falar sobre o livro de Mateus, que é fundamental, mas eu vou dar um resumo em 5 minutos. Beleza? Capítulo 1 e 2, ele começa falando, você percebe a atitude do Evangelho segundo Mateus, de explicar nos pormenores de que realmente Cristo era um ungido que estava sendo esperado. Se você observar o capítulo 2, você vai ler na sua casa com certeza, amém? Você vai ler na sua casa e você vai perceber linguagens como, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, como diz as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras. Então existe um cuidado nesses primeiros capítulos de mostrar que de fato Jesus era o Cristo que estava vindo. Amém? Então, beleza. Aí tem isso. Quando começa no capítulo 3, se levanta lá João Batista e ele começa a pregar o quê? O arrependimento. Então ele começa a falar no deserto. Um cara estranho, né? Que vivia no deserto pregando e o povo ficava amedrontado com esse cara. E ele começava a falar, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Dizia que já chegou? Não, ele dizia, está próximo o reino de Deus. Depois o próprio Jesus começa a anunciar essas notícias também, dizendo, se arrependam, está próximo, está chegando o reino dos céus. E os judeus de fato estavam esperando esse reino. Só que eles estavam esperando um reino de que forma? Um Messias, que ia vir num cavalo branco com uma espada maravilhosa, chamada Excalibur, ia detonar, ia entrar lá e acabar com o Império Romano que estava escravizando Jerusalém naquela época. Porque de fato existiam promessas de que um reino literal, físico, aconteceria, porém não era para aquele tempo. Então Jesus vem como o filho do carpinteiro, que nasce na manjedoura, não porque era pobre, mas porque estava escrito. Olha só isso, estava escrito. Então Jesus vem naquela condição, ele nasce naquela condição e agora ele morre brutalmente na mão dos romanos e o povo está dizendo, esse não pode ser o Messias que a gente estava esperando? Não. O Messias que a gente estava esperando é outro. Então você começa a avançar no livro de Mateus. Você vai lá no capítulo 8, você começa a ver que quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz o seguinte, olha só, na primeira aula que eu dei aqui, nós vemos que Deus ele se volta para os gentios e o apóstolo Paulo ele tem um ministério totalmente focado naqueles que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo vem e ele se considera o ministro daqueles que não conheciam a Deus. Ao passo que Jesus diz assim, no capítulo 8, capítulo 9, ele começa a dizer o seguinte, discípulos, reunião, todo mundo, chega aí. Vão lá, vocês vão curar a galera e tal, mas não vão para os gentios. Quem lembra o que é gentil e o que é judeu aqui? Gentil é quem não tinha aliança com Deus, que no caso éramos nós antes. Então, naquela ocasião que Jesus diz, ele fala assim, não vai lá para aquele povo lá não. Vai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha isso. É tipo assim, eu não vim nesse momento para eles, eu vim para vocês. Então vão lá e pregue para eles. Só que a incredulidade daquele povo começa a deixar Jesus brabo. Então você começa a ver coisas como Jesus olhando para os fariseus e falando,
sepulcro caiado, hipócritas. Jesus bravo com aquilo. Os fariseus, que eram os judeus naquela época, os sacerdotes, falando assim: Jesus, os seus discípulos comem, mas não lavam as mãos. E Jesus fala para ele assim, para eles: o que mais importa é o que entra na boca ou o que sai? Porque eles podem comer sem lavar a mão e ter um coração puro. Mas tem gente que pode lavar a mão e fazer tudo bonitinho e ter realmente um sepulcro dentro do coração e só falar coisa que não deve. Você tem que pegar as pepitas no meio do que eu estou falando. Jesus, ele era vidrado em motivação. Não adianta a gente vir aqui fazer tudo bonito na frente dos outros, bater o cartão para o pastor ver, e não ter uma motivação correta no nosso coração por detrás. Jesus está vendo tudo isso. Sabe, eu costumo dizer que qual é a essência de você vir, de você querer fazer alguma coisa sem que o foco seja Jesus, para se mostrar para o homem. Melhor não fazer. E Jesus, ele trabalhava muito em cima disso, da motivação. Nós temos que fazer, porque o nosso coração, ele é um coração novo, nós somos uma nova criatura, amém? Não é para me mostrar para o pastor. Isso deveria explicar muito o fato de quando o pastor não está, muitas pessoas faltarem. Mas não é com ninguém de vocês estão aqui, amém? Ô glória! Amém? Vocês estão comigo? Então Jesus começa, no capítulo 9, a situação começa a se agravar entre Jesus e os fariseus, e eles começam no capítulo 12 a começar a tramar como que nós vamos matar esse Jesus. A situação se agrava de tal forma que agora eles já começam. Eles pedem um sinal para Jesus. Jesus, dá-nos um sinal. E Jesus fala: vocês incrédulos, vocês não vão ter nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Da mesma forma ele estava falando: o único sinal que vocês vão ter é da minha morte e da minha ressurreição. No entanto, mesmo assim eles não creram. Ao contrário, eles arrumaram uma desculpa, pagaram as pessoas para mentir, dizendo que o corpo tinha sido roubado, ao invés de botar fé e crer que Jesus havia sido ressuscitado. Amém? Olha só, abre comigo rapidinho em Mateus 21, 28. Nós vamos ler rapidamente 2 parábolas. Se eu estiver indo muito rápido, faz assim para mim, dá um sinal. É porque realmente eu tenho um lugar que eu quero perder mais tempo aqui. Aliás, investir mais tempo. Então é por isso que eu estou correndo um pouquinho com esse pano de fundo. Mateus 21, 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Estava azedo ou não estava para os judeus? Próximo. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então, cuida aí para mim que eu vou viajar aqui. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles agarraram, lançaram-no para fora da vinha
Engraçado que Jesus, ele foi morto fora de Jerusalém. E o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas a história, essa parábola, ela diz o seguinte, que aquele campo, aquela vinha, ela foi confiada aos israelitas, ao povo judeu. Só que todo mundo que Deus mandava para ir lá receber os frutos daquela terra, eles matavam. Jesus levantou profetas, levantou João Batista, e eles não queriam saber, eles queriam o sangue. Depois eles mandaram o próprio Jesus, e eles mataram Jesus também. E ele estava dizendo assim, então agora eu vou pegar essa terra, essa vinha, e vou dar para quem eu sei que na hora que eu vier cobrar, eles vão me dar os frutos que eu preciso. Quem são esse povo? Nós. Você está feliz com isso? Olha só. A hora voa, né? Lucas 3,6. Lucas 3,6. Se você não quiser ler aí, leia comigo aqui porque a gente vai ver um negócio interessante. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu vocês essa ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então eles se garantiam muito nesse negócio de sou filho de Abraão, sou descendente. E a grande verdade é que eles foram arrancados da videira. Os judeus foram arrancados da videira pela incredulidade. Existe uma parábola em Lucas que fala exatamente sobre isso. Que o Senhor, o dono da videira, ele olha e fala assim: não está dando fruto isso? Que estranho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar esses galhos e vou queimar tudo. E aí, um personagem da parábola diz assim: não faz isso não. Dá mais um ano para ela. Nós vamos pegar, vamos cavar em volta, vamos adubar tudo bonitinho. Se ela der fruto, beleza. Se não der, aí você pode arrancar e lançar no fogo. Desde essa predição em Lucas, até o dia em que Estevão condena os judeus em Atos 7, passou exatamente um ano. Deus deu um ano para eles, para ver se eles acreditariam ainda, mas de fato que eles não acreditaram e foram condenados por Estevão no capítulo 7 de Atos. Só para você ver, abre lá em Atos 7:51. Você vai ler na sua casa o capítulo 7 inteiro. Estevão, ele faz um TCC, comprovando que Jesus era o Messias. Mas é prova até umas horas em cima da Escritura. E quando chega aqui no 51, ele fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Eles foram condenados pela morte de Jesus e por conta disso eles foram arrancados da videira. E você foi enxertado. Aleluia, amém. Só que eu não vou ler, depois você pode ler na sua casa, Romanos 11, onde Paulo começa a falar que a gente não deve se vangloriar pelo que aconteceu com os judeus. A gente tem o nosso papel e a gente foi, graças a Deus, acariciado por essa graça maravilhosa, fomos enxertados na videira, mas a gente não deve se glorificar. Pois se Deus, ele não foi bonzinho, vamos dizer assim, com os judeus, o que dirá nós que fomos enxertados? Então, aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Só que existe uma condição ainda para os judeus voltarem a serem enxertados novamente. Em Romanos 11 diz isso, que é eles se arrependerem. Então ainda existe um plano, existe uma semana para se cumprir
na vida desse povo, e isso vai acontecer porque eles vão se arrepender no tempo oportuno. Beleza? Fechou o plano de fundo aqui de Mateus? Vocês entenderam? Jesus está tentando e é rejeitado, e por conta disso, o plano original é pausado, entra a era da igreja, mas ainda tem 7 anos para se cumprir na vida desse povo. Beleza? Fechou? Vocês entenderam essa parte? Tranquilo? Agora vamos para onde interessa. Alguns irmãos me pararam nos corredores da igreja e falaram algumas coisas para mim. E quando geralmente é assim, eu analiso minha motivação. Qual que é a minha motivação? Eu fico feliz e radiante de vir aqui e compartilhar com você o conhecimento. A minha ideia não é vomitar o conhecimento em cima de você, não é me mostrar também. Isso daí tanto faz. Inclusive, eu gostaria de ter concorrentes para falar desse assunto. O pastor Ricardo falou, não, deixa com o Vinícius Carreira aí que ele fala. Mas quem quiser estudar e se achar apto para falar desse assunto, eu ajudo com o maior prazer. Né? Quanto mais pessoas divulgando as verdades de Deus, é melhor para o corpo de Cristo. Amém? Então a gente sempre tem que medir a nossa motivação. Porém, a gente vê como que a falta de ensino, e a gente reclama. A igreja não tem ensino. Aí quando põe o ensino, eu ensino. Queria outra coisa. Não vamos dar uma de judeu aqui, né? Amém? A gente tem que saber o que a gente quer. Então, as pessoas falam, porque em Mateus 24 diz: guerras e rumores de guerra. Está acontecendo ou não? Está acontecendo. Hoje já acontece. Pestes, coronavírus, pestes. Está lá em Mateus 24, pastor. Eu falei, é mesmo, é? Uhum. Tem mais, pastor, tem mais. Então, o que é, meu irmão? Pode falar. Tem mais. O senhor não sabe. Jesus não pode voltar. Aí eu falei, como assim? O arrebatamento é iminente, pode acontecer daqui 2 minutos. Não pode, pastor, porque está escrito em Mateus 24 que enquanto toda criatura não ouvir a palavra, o evangelho não for pregado a toda criatura, então não virá o fim. É só quando pregar, está escrito lá. Aí eu te falo, você começou aprendendo o quê? Que você é a igreja, que tem os judeus, e a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo saco, misturar, porque vai dar errado. Não tem como, é um tipo de fermento especial que não dá para ir na sua massa. Você precisa aprender a separar o que uma coisa quer dizer da outra. Pastor, você falou, agora vocês vão entender. Vamos para Mateus 24 e vão ver o que está acontecendo aqui. Mateus 24, verso 1, diz assim: Jesus saiu do templo, né? Você imagina, o templo ele foi reformado na época do Império Romano, estava bonitão mesmo. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Eles estavam, Jesus, você viu? Olha lá, aquele novo pilar que colocaram, cara, top. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas elas derrubadas. Você lembra que eu li lá em Daniel, não vou voltar lá, em Daniel 9:24, que falava também sobre a destruição do templo. Você deve ficar abismado com isso e feliz, porque tudo que foi prometido tem se cumprido, uma após uma. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano foi lá e destruiu o templo, e não sobrou pedra sobre pedra. Já aconteceu. Como Jesus podia saber disso há 70 anos antes dele morrer? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Diz para nós, Jesus, pelo amor de Deus aí, fala aí. Diz para mim aí, pastor. Beleza? Então os discípulos são curiosos. Que negócio que preciso saber disso aí, cara. Vamos lá. Jesus respondeu: cuidado que ninguém engane vocês, hein? Bora. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam mesmo, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aí tem uns abençoados que chegam em mim e falaram assim: pastor, você viu a guerra na Ucrânia, inflação, coronavírus, tudo isso que nós estamos vivendo é o início das dores que foi dito por Jesus. É doído o que a gente está passando? É. No entanto, não é disso que Jesus está falando, não. Vamos prosseguir, que você vai entender. Então, eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Ixi, tem gente que até prega isso. Irmãos, o amor de muitos se esfriará devido à maldade, porque Jesus disse nesse tempo que a gente está vivendo. Próximo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não. Amém, né? Mas vamos lá, aqui a gente vê um ponto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você começa a desconfiar. Será que ele está falando da igreja mesmo? Perseverar até o fim significa debaixo de muita luta, debaixo de pancada, né? Próximo. Vamos lá, estou fazendo suspense. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Próximo. Assim, quando vocês virem... Agora começa. Jesus estava falando de um período. Agora ele vai falar de outro período. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta... no lugar santo. Quem lê, entenda. O que Daniel disse lá? Lembra? 70 semanas estão para o seu povo. O templo vai ser destruído. Daniel não falou exatamente tudo isso que Jesus falou? E Daniel falou ainda mais. O anticristo vai fazer uma aliança com muitos, que vai durar uma semana, ou seja, 7 anos. Porém, na metade dessa semana, ele vai profanar o templo de Deus e fazer cessar o sacrifício. Daniel falou isso. E Jesus está falando agora a mesma coisa. Ele fala de um período e agora ele fala: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, algumas traduções dizem o abominável da desolação, que é o anticristo, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, boa, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você tem intenção, algum de vocês tem intenção de morar lá na Judéia? Não? É para vocês então? Então matamos. Matamos a questão. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Mateus 24, ele está dizendo exatamente o que Daniel falou sobre a tribulação. Ou você acha que Jesus ia citar Daniel aqui do nada? Ah não, Daniel falou. Olha a conexão de uma coisa com a outra. Nessa época aqui que Jesus está falando, você não vai estar mais na terra. Você vai estar nas bodas do Cordeiro lá no céu. Mas não se empolga porque você vai ficar só 7 anos no céu. Depois você volta para reinar com Cristo nessa terra. Então, se você acha que vai ficar lá pulando em nuvem, não é essa brincadeira. Então, Jesus está falando da tribulação. Pastor, você vai fazer isso mesmo? Vou, Apocalipse 6. Vamos agora para o livro de Apocalipse, não vamos sair mais de lá, que a gente vai começar a ver umas coisas. Pastor Tiago, põe a imagem para nós. Não dá tempo de ir nos pormenores, mas eu vou deixar aqui para vocês depois, quem quiser, me peça e eu mando para vocês no WhatsApp. Isso aqui é um paralelo entre Apocalipse 6 e Mateus 24 e algumas partes do Evangelho. Tudo que é descrito no livro de Apocalipse sobre a tribulação são as mesmas coisas que Jesus fala, versículo por versículo. Então, fique tranquilo. Quando você vê guerras e rumores de guerra, pestilência, você fala, meu Deus, está começando, eu vou estar no princípio das dores. Não, isso aqui é o que está determinado para o povo judeu passar. Beleza? Então, me peça depois, eu te mando e você vai começar a comparar. Mas vamos lá para Apocalipse 6.
Ah, o pastor nem fala de tribulação, queria tanto saber. Então vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Diga, selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. E Jesus falou de guerras e rumores de guerra. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto e do seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que quer dizer esse? Vamos lá. São 7 selos que está falando aqui em Apocalipse. Esses 7 selos são julgamentos de Deus que vão recair sobre a terra naquele povo, naquela época da tribulação. O que está dizendo aqui sobre essa questão dos denários e tal? Uma medida de trigo por 1 denário, que a inflação que você acha que está alta hoje vai estourar nessa época. Então as pessoas vão ter que decidir o que elas vão comer. Portanto, eu digo, a melhor opção para você hoje é aceitar Jesus Cristo, crer na sua salvação e crer no arrebatamento, e você vai subir com Cristo e não vai passar por isso. Porque se já está difícil com uma inflação dessa, imagina ter que escolher o que comprar para comer. E lembra que eu disse também que nós temos que encarar a profecia bíblica como literal. Se está dizendo que é isso que vai acontecer, é porque Deus quis dizer isso mesmo. Objetivo, né? Então vamos lá. Isso é só o começo. Vai ficar muito pior. Vamos lá. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, você percebe que isso está vindo de Deus. É Deus derramando a sua ira sobre a terra. O cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamando morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Isso representa que 25% de todos os seres humanos da terra que estiverem nesse período vão ser entregues à morte. Eu não quero estar nesse meio e não estarei. Próximo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quantos já viram nos jornais, ou até mesmo em vídeos no YouTube, cristãos, missionários, sendo mortos por causa do evangelho? Alguém já viu? Não é tenso, não dói o seu coração e você não fala assim, meu pai, olha só, mas Deus, onde está Deus, cara? Que não faz nada. Eu falo para você, fique tranquilo. Porque toda a injustiça que é feita na terra será dada a esses camaradas com juros e correção. E eles terão um importante papel no governo de Cristo. Amém? Se você acha que a vida se resume só nisso aqui, você está enganado. O que está acontecendo ali é que um período na vida desses missionários, dessas pessoas, estão sendo extinguidos, mas a eternidade que tem para eles é muito maior do que tudo isso. Então as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Quando morrem por amor a Cristo, não tem coisa melhor. Por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, olha isso, a recompensa. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Ou seja, na tribulação haverá salvação, pessoas poderão se converter, mas vai ser debaixo de pancada e elas terão que morrer mesmo por causa do evangelho. Não vai ser uma opção. Ou você se decide por Cristo na tribulação e morre, vai ser morto, bem morrido mesmo. Amém? Ou você vai aderir à marca da besta e gozar
da morte eterna. Não é o caso, amém? Então é melhor qual? A primeira, você tem 3 opções. Vamos lá. Primeira opção. Enquanto você está aqui ouvindo esse pastor que vos fala, você decide aceitar Jesus, viver uma vida intensa para Ele, afogueado, esperando a volta dele. E quando Ele arrebatar a igreja, você vai estar lá gozando das bodas do Cordeiro com Cristo lá no céu 7 anos. Ou você pode falar, não, essa opção eu não quero não. Eu não lembro quem contou uma história terrível dizendo que a mulher falou assim, eu não quero o céu não, cara, esse negócio é muito chato, eu quero ir lá tomar uns drinks com o capeta. Ela não sabe o que ela está falando não. Você pode ter certeza que ela não sabe. Segunda opção, não vou querer em Cristo não, vou viver, não vou aceitar Jesus não, e na tribulação a gente desenrola. Aí você tem a opção de se converter lá, e debaixo de pancadaria, açoites, morte, bem morrida, enforcamentos, você morre por causa de Cristo, pelo testemunho que você sustenta, e é salvo. Lá como que pela bacia das almas, mas vai ser salvo. Ou você tem a opção de não aceitar Jesus Cristo, não querer morrer por Ele na tribulação e queimar na churrasqueira do capeta eternamente. É isso. Eu estou falando de uma forma mais amigável, mas é exatamente isso. Porque o fogo ele arderá eternamente e será um tormento eterno. Da mesma forma que você pode imaginar, meu Deus, às vezes a nossa mente ela não consegue imaginar a eternidade. A gente fala, o que eu vou ficar fazendo na eternidade com Jesus, cara? Não chega uma hora que será que vai ficar chato? A nossa mente não consegue imaginar como que é a eternidade. Agora você imagina, se é chato com o Cristo lá, pulando nas nuvens. Você imagina como que será ser atormentado para sempre. Eis a escolha está diante de vocês. Amém? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, eles disseram, já li esse, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Meu Deus. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você já imaginou a estrela caindo do céu, cara? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Isso fala de terremotos, né? Será que Jesus falou isso em Mateus 24 também? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Então é um período de ira. A ira de Deus vai estar se derramando. Só que a gente está nos 7 selos ainda. Ainda tem 7 trombetas e 7 taças. Quem quer prosseguir? Você achou terrível isso aí? É terrível, não é? Só que isso aqui é só... Isso é o que Jesus estava chamando de o princípio das dores. Vamos prosseguir? Olha só. Eu deixei aqui anotado o seguinte. A tribulação não foi feita para a igreja, amém? Em Apocalipse 6 nós temos os selos. Em Apocalipse 7 fala sobre as 144 mil testemunhas. Quem gosta desse assunto fica curioso. Porque tem religiões que pregam o seguinte. 144 mil testemunhas é o seguinte. São 144 mil pessoas que serão salvos. Mais ninguém. Só que essa igreja que prega isso já tem mais de 2 milhões e pouco de seguidores. que os outros 144 vão estar felizes e o resto? Já caiu por terra essa tese, então. Então, deu 144 mil mesmo, completou, fecha a igreja, vamos ficar só nós 144 mil aqui. Não. As 144 mil testemunhas são judeus que serão selados nesse período de tribulação para pregar o evangelho debaixo de pancada por todo mundo. Depois você lê lá na sua Bíblia, está em Apocalipse 7. Apocalipse 8, verso 7. Vocês estão aqui? Agora, uma pergunta. Quando você lia tudo isso, dava para entender? Você falou, o que quer dizer isso? Quando é isso? Por que disso? E agora você começa a entender tudo.
Não é para mim não, glória a Deus. Amém? Mas vigia, viu, irmão? 8:7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, agora já é trombeta, não é mais selo. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, 33% da terra foi queimada. E das árvores e também toda a erva verde. Incêndios daquele igual você vê na Austrália em 33% da terra. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Isso pode nos deixar entender, talvez, um tsunami? Né? Só que olha o nível desse tsunami. 1/3 da parte de toda a vida do mar morrendo e 1/3 parte de todas as embarcações que tem sendo destruídas. É algo gigantesco e de escala mundial. Beleza? Próximo. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas, 33%, se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Imagina as fontes das águas sendo atingidas por esse absinto, e agora as águas são amargas e envenenadas. Tá ruim já? Vamos parar por aqui? Vamos lá. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto no dia como também na noite. Uma escuridão tremenda. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Você consegue imaginar isso? Para você entender essas coisas, você precisa usar a sua imaginação. Você imagina lá uma... Tá, quem tem dificuldade de usar a sua imaginação, você deve adquirir a série de livros Deixados para Trás. São 13 livros, é uma ficção, mas você consegue visualizar, ele traz alguns insights bem legais do que pode ser isso trazido para o mundo real. Tá bom? Depois, se você não lembrar, você me procura e eu te passo. Então vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Já estava todo mundo detonado lá. Ai, meu Deus. Ai. O quê? Ai, ai, ai de quem ainda estiver na terra, meu Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, aqueles que optaram por mesmo na tribulação não querer nada com Deus, vão sofrer isso aí. Foi-lhes também dado que não matassem, e sim que os atormentassem, durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão o ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Diante disso, tem como prosseguir? Aí eu te falo. Você imagina o que é essa mulher que falou: não, eu vou tomar um drink com o capeta. Eu não lembro quem foi que falou isso para mim, mas amém. Também não é necessário falar o nome. Ela não sabe de nada disso. O que é talvez você
Fala, meu Deus, esses gafanhotos estão me atormentando. E você sobe no prédio dessa igreja, se joga de lá de cima para se matar e não consegue morrer. Você consegue imaginar certo tipo de coisa? Não, né? Amém? Aí olha só que interessante. Volta lá em Mateus 24. No verso que a gente parou, não sei se você tem o histórico aí, mas eu acredito que foi no 15. Isso. Quando virdes, porém, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Próximo. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Jesus falou do que agora? Grande tribulação. Ou seja, está falando dos últimos 3 anos e meio. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Daniel também fala a mesma coisa. Se você ler o capítulo 12 de Daniel, ele fala sobre essa tribulação que não houve nem haverá jamais. Olha como a Bíblia se conecta. Beleza. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Até aqui. Vamos fechar esse ponto aqui e a gente acaba. O que Jesus falou em Mateus 24 então? Os discípulos foram questionar ele. Quando que vai acontecer essas coisas aí do final? Aí Jesus começa a falar. Vocês vão ver esse tipo de sinal. Quando vocês começarem a ver esse tipo de sinal, então já fica ligeiro. Isso é o princípio das dores. 3 anos e meio. Aí ele fala assim, mas quando vocês virem quem? O abominável da desolação, que é o anticristo, então agora é a grande tribulação. Agora esquece. Vai ser pior. Os 7 selos e as 7 taças, os 7 selos e as 7 trombetas, na verdade, eles são do primeiro período da tribulação normal. E as 7 taças, depois você leia na sua casa, é pior do que tudo isso que a gente já leu, é para o período da grande tribulação, que é o final de tudo. A última trombeta vai acabar lá no Vale do Armagedon, onde vai ser a batalha do Armagedon, no Vale do Megido, onde Cristo vem e nós estaremos junto com ele. Amém? Depois você lê na sua casa Apocalipse 19, Jesus Cristo volta à terra. Por quê? O que acontece aqui? Você viu o que ele falou? Vocês fujam lá das montanhas, não volta para pegar capa. Quem lembra disso? Porque o anticristo vai começar a perseguir os judeus de uma forma para matá-los. Então diz, vocês vão fugir, eles vão ser dispersos novamente. Mas quando Jesus voltar, ele vai trazer todos eles de volta, vai acabar com Satanás, ele vai ficar preso por 1000 anos. Meu Deus, é muito assunto para falar em uma aula só, né? Mas o que você tem que se ater, que é importante? Tudo isso aqui que falam para você, guerras, viu, rumores de guerra, tudo isso tem normal hoje em dia. Sempre teve. Jesus está falando, é para os judeus, no período da tribulação e da grande tribulação. Onde você vai estar nesse período de 7 anos de tribulação? Com Jesus lá no céu arrebatado. Amém? Aqui, todas as vezes que começa a se abrir os selos, as taças, é dito assim, olha, a ira do Senhor está se derramando. A ira do Senhor está se derramando. Mas o apóstolo Paulo fala que por conta de nós termos aceitado Jesus, nós não fomos destinados à ira vindoura. Diga, eu não fui destinado para a ira vindoura. Amém? Vamos ler um último versículo. Olha, eu queria ler com vocês um Apocalipse. Apocalipse 19, para a gente terminar bem. O ensino, ele é progressivo. Se você não tem contato com o ensino, ele fica estranho para você. Agora, se você pegar a lição lá e ouvir mais uma vez, ouvir de novo, e ouvir, isso vai entrando gradativamente em você. Tem coisas que eu ouço até hoje, e eu fico, meu Deus do céu, o que ele está falando aqui?
eu sou obrigado a voltar várias vezes para poder compreender, porque é um assunto muito extenso. No Rema mesmo, essas aulas são dadas em 8 dias de 2 períodos, ou seja, quase 16 aulas, né? Uma é prova, então são 15 aulas. Eu estou dando esse conteúdo todo em 5 dias de 1 hora. Então, você tem que pegar os principais pontos, não tem como você sair daqui um expert nisso. Mas você pode pegar, ouvir novamente, me pergunta, eu indico livros e você vai se aprofundando no ensino. O que é importante de entender? Que nem tudo que está falando na Bíblia é para nós. Você fica se martirizando à toa. Ai, meu Deus, ai, o escorpião vai morder. Não é para você. É isso que você precisa entender. O arrebatamento é para nós. Nós não fomos destinados para a ira. A ira, ela vai se cumprir porque alguém decidiu não crer em Jesus em hipótese alguma, que foram os judeus. Por isso, o ministério foi interrompido com 483 anos e ainda resta 1 semana que será cumprida. E aí é debaixo de pancadaria. Mas não se preocupe porque eles vão se arrepender e eles vão crer em Cristo porque eles não vão ter escolha. Amém? Depois de tanto julgamento assim. Mas vamos lá. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão. Dá um grito de júbilo. Aleluia! Oh, glória! É você que vai estar lá gritando. Ah! Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A gente vai falar isso na aula que vem, mas só para você ter um panorama. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, o povo vai estar triste aqui, tudo atribulado, mas nós alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você não vai estar com roupa qualquer não, maltrapilho. Você vai estar com roupa de linho, uma roupa que representa os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus? Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Quem já viu aquela música? Está vestido com um manto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Uau! E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Você está preparado para ter um cavalo branco? Está preparado ou não? A minha esposa sempre fala: eu queria tanto ter um cavalo. Olha só, ela vai ter um cavalo. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, que é a palavra, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, pessoalmente.
pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos até aqui hoje, tá? Então, quando os judeus forem perseguidos, eles vão fugir. O anticristo vai querer pegar eles de qualquer jeito. Vai ser aquela circunstância. Mas na hora que eles estiverem já para, meu Deus, agora a gente vai morrer, Jesus retorna conosco, a sua igreja, para a última batalha. Só que você acha que é batalha, Deus vai lutar com o diabo? Não. Ele vai abrir a sua boca e com a sua palavra ele vai destruir o diabo. Amém? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Irmãos, eu corri aqui, hein? 10:03. Vamos fazer oração? Pode ficar de pé mesmo. Oração por Gabi. Está com depressão, pensamento suicida e ansiedade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora mesmo, Pai, a libertação na vida da Gabi. Nós sabemos que o teu plano, o teu projeto que você tem para ela, ele vai superar todos esses obstáculos. Nós liberamos o teu Espírito Santo para influenciar aquela vida, para trazer a alegria que vem do teu Espírito para a vida dela. Nós decretamos a falência dessa depressão, dessa ansiedade, e nós decretamos aqui agora mesmo, Pai, a tua vida operando, o Espírito da vida de Jesus operando na vida da Gabi, em nome de Jesus. Amém e amém. Oração por Guilherme, ele está internado com a saturação muito baixa, bronquite, ele está no oxigênio. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida do Guilherme, sabendo que o Senhor é que opera tudo em todos. Obrigado, Pai, pela tua operação, a operação do Espírito da vida nos pulmões do Guilherme. Obrigado porque você está mudando esse quadro agora mesmo, Senhor. Nós te damos graça, Pai, porque você está restabelecendo a saúde do Guilherme, Pai. Em nome de Jesus nós teremos boas notícias, saturação voltando ao normal, pulmão voltando ao normal, em nome de Jesus, amém.